fecho os meus olhos, eu me conecto com as minhas coisas, eu me conecto com a minha respiração, eu me centro. Prestar atenção na respiração é uma forma de você estar em presença. Então eu inspiro profundamente, eu solto bem devagarinho. E enquanto eu vou soltando o ar, eu vou relaxando. Eu relaxo os meus ombros, eu inspiro. Só de inspirar, você enche o pulmão de ar e você leva os ombros e aí você solta os teus ombros. E junto você solta os braços, as mãos, os dedos. Inspira profundamente e relaxa o teu pescoço, a cabeça. Relaxa as tuas costas, o teu quadril. Relaxa as tuas pernas, os teus pés e vai soltando o teu corpo. Inspira profundamente e agora presta atenção no corpo. Este corpo, ele tem algo que incomoda nesse momento? Algum desconforto? Alguma dor? Se tiver, inspira e coloca toda a tua atenção junto com esse ar que você inspirou, exatamente nesse lugar do desconforto. Como se você estivesse colocando um remedinho, uma cura para aquilo que dói. É no coração, é no peito, é no teu pescoço, é em algum órgão, é a cabeça. Coloca toda a tua atenção neste local. Inspira profundamente, vai soltando o ar e agora presta atenção quando você exala. Quando você vai soltando o ar, visualiza que você também está mandando embora aquele desconforto. Inspira, troca esse ar de dentro, teu oxigênio, vai renovando ele e vai mandando embora tudo que não precisa mais. A dor, o desconforto, as preocupações do dia, tudo aquilo que você não deu conta lá fora, fica lá fora agora. Nesse momento, você está aqui, presente, traz toda a tua energia para cá. Nós temos uma intenção nessa noite. E a nossa intenção é identificar aquilo que ainda me prende. Identificar aonde eu ainda tenho emaranhados, situações e pessoas. E é através das pessoas da minha vida hoje, das situações de hoje, que eu vou conseguir identificar se existe algo que vem de antes. Mas se existir, tem sintomas hoje. E é isso que eu vou olhar aqui hoje. Então, inspira, deixa o ar descer até os teus pés. E lá nos teus pés, você vai se visualizar como uma grande e frondosa árvore, com raízes profundas. Essas raízes, elas adentram a terra, é onde eu faço o meu enraizamento, o meu aterramento. E é neste aterramento que eu vou descendo pelas camadas da terra, eu vou adentrando a terra, e é aonde eu estou em contato com os meus ancestrais, a minha ancestralidade. Ela está na minha raiz, ela dá sustentação para a árvore que eu sou. Então te conecta com essa raiz. Ela te trouxe, ela te nutre, ela te fortalece ou ela te enfraquece. Ela deixa as tuas folhas amareladas, o teu tronco seco, os galhos que caem, a flor que não nasce,
o fruto que não brota. Então é lá na raiz, normalmente, que a gente coloca os nutrientes. E como eu faço isso? Honrando, agradecendo, me rendendo ao que aconteceu, aceitando o que aconteceu e neste momento pedindo a permissão para ir além. E este ir além é buscar as minhas respostas, compreender aonde é que eu preciso fazer as mudanças na minha vida. De posse dessa permissão, eu faço um gesto de reverência, eu me permito fazer isso, eu trago essa força da Mãe Terra, eu subo lentamente pelas minhas raízes, até chegar na sola dos meus pés. Adentro a sola dos meus pés, e eu vou expandir a minha consciência deste corpo que limita a minha alma, que faz também com que eu consiga estar aqui nessa dimensão. Eu vou expandir os meus vórtices de energia e eu vou me conectar primeiramente com este grupo. Aqui tem um grupo de pessoas, tem uma egrégora, todos unidos numa intenção maior de elevação de frequência vibracional, de entendimento, de evolução, de aprendizado. Primeiro eu me conecto com todos aqui. E com essa intenção, de forma protegida e amparada pelas egrégoras de cada um, deste espaço, nós vamos pedir essa bênção e essa proteção e nós vamos expandir a nossa consciência para além desse espaço, para além dessa casa, para além desse bairro, para além dessa cidade. E nós vamos nos visualizar ficando grandes, grande, é como se você crescesse e aumentasse muitas vezes. Ficando bem grande, subindo, adentrando, passando por todas as camadas de ar, adentrando os planetas, passando pelos planetas e subindo, passando pela camada de luz dourada, camadas de luz mais clara, mais escuras, camadas de luz multicolorida, gelatinosa, como se vocês estivessem atravessando o arco-íris. É a camada onde tem as leis que regem o universo. Tudo aquilo que eu fui aprendendo com relação às leis da verdade, do tempo. E aí vem uma camada de luz rosa, bem clarinha, que é a camada da compaixão. E logo mais acima eu vou crescendo e vou visualizando uma camada de luz branca. Branco iridescente, perolado, que vai se aproximando. E eu vou subindo e vou adentrando essa luz. E subo mais, até visualizar um portal. Esse portal está me esperando. E eu adentro esse portal, aonde tem mais luz branca. E essa luz branca, ela já me é familiar. Essa luz branca, ela é uma energia semelhante à minha energia. Porque aqui é o meu espaço de criação, de cocriação. É a minha sala de comando. Visualizem literalmente uma sala onde vocês comandam a vida de vocês. Aonde eu posso criar e cocriar a realidade da minha vida. Onde eu posso manifestar aquilo que eu desejo para a minha vida. De acordo com aquilo que eu tenho de liberação, eu crio
cocrio junto ao Criador de tudo que é. Junto àquilo que você acredita, que você tem fé. Junto à supraconsciência do universo. E diante dessa energia poderosa de criação, eu visualizo esse espaço que somente eu adentro. É o meu espaço. Visualize nesse espaço o que você quiser em termos de natureza. É como se fosse a tua casa. Nesse espaço somente você entra, ninguém mais entra nesse espaço. Ele é teu. Mas você pode visualizar um lugar gostoso. Um lugar que também é um lugar onde você busca um refúgio quando você precisa. E que lugar é esse? É uma montanha aonde você tudo vê? É um vale? É diante de uma cachoeira, aonde você ouve o barulho da água, sente o cheiro da mata? É numa praia, aonde você ouve o barulho das ondas do mar, aonde você pisa a areia branquinha? É ao lado de um rio? Aonde é o teu lugar de aconchego? Cria esse lugar, visualiza esse lugar. Ele não vai aparecer automaticamente para todo mundo. Crie um lugar. Que lugar é o lugar que eu quero para estar confortável? O lugar que eu gosto. Pode existir, pode ser criado neste momento. Crie. Visualize. Você gosta de praia? Visualize uma praia. Visualize o sol ou a lua. O que você gosta mais? Aquela brisa suave, um sol que não é muito quente, mas que ele é gostoso. Nessa cachoeira é agradável, a temperatura é agradável? Eu não sei, crie. O que você gosta? É o teu lugar de refúgio, aonde você pode ir a qualquer momento que você quiser, quando você precisar. Quando você se familiariza com este lugar, você fecha os teus olhos e imediatamente você está nesse lugar. Esse lugar você se recarrega, se reenergiza. Você visualiza a tua vida. Você se enxerga de fora. E você visualiza essa pessoa que você é e o que essa pessoa precisa. Então, nesse momento, diante do Criador de tudo que é, nós vamos solicitar e comandar e testemunhar que agora, neste momento, eu possa ser conduzido com amor, com verdade, com segurança, com clareza, no reconhecimento mais profundo dos meus vínculos, das situações e histórias que ainda permanecem abertas dentro de mim. Que tudo o que eu preciso ver se revele. Criador de tudo que é, que tudo aquilo que esteja oculto possa emergir com suavidade. Que só venha à consciência aquilo que eu, neste momento, consigo ver, consigo compreender e consigo integrar. Aquilo que eu tenho suporte para dar conta. Criador, mostre agora os padrões, mostre as dores que se repetem, mostre as funções que cada vínculo ocupou na minha vida. Mostre a origem, mostre a lealdade, a crença. Criador, mostre-me o lugar dentro da minha alma aonde eu aprendi a amar, a esperar, a suportar, a me calar, a lutar, a agradar, a temer, a perder. E enquanto isso tudo vai se revelando,
se permita apenas observar. E agora observe o seu currículo das relações. Se você fez esse currículo, visualiza ele, o que você escreveu, o que você anotou, o que você colocou. Quais foram as pessoas que você colocou como sendo vínculos especiais, vínculos importantes, vínculos significativos, que por algum motivo se encerraram ou necessitam de encerramento. Pessoas, situações, aquilo que se rompeu, aquilo que ficou pendente, términos mal resolvidos, amizades quebradas, relações familiares que ainda doem, ex-parceiros, ex-sócios, as perdas que você foi acumulando durante a tua vida, as mágoas, as ausências, os silêncios, as traições, as injustiças, os enganos, as relações que acabaram por fora, mas que continuam vivas dentro. Agora, Criador, mostre-me essas histórias e o que elas têm em comum. Elas são de pessoas, de situações, de dores. Você consegue identificar qual é a dor que atravessa essas relações? O que aconteceu nestas relações, nessas situações que você descreveu, que você identificou? O que tinha de comum? Uma dor de não ser escolhido, de não ser visto, de não ser priorizado, de não ser reconhecido, de não ser protegido, de ser enganado, de ser deixado, de ter que lutar por amor, de merecer amor. Esses vínculos eram vínculos onde você nunca conseguia relaxar, onde você estava sempre esperando algo mais, onde você teve que suportar demais. Criador, mostre-me agora aonde isso tudo começou. Leve-me à raiz de tudo isso. Aonde está a minha primeira experiência interna de fim, de término, de interrupção, de dor? Me leve ao ponto em que o meu sistema nervoso aprendeu esta forma de vínculo. Ao momento em que o meu corpo registrou essa verdade como se ela fosse a única possível. Mostre-me se ela veio de uma falta, se ela veio de um excesso. Ela veio de uma rejeição, de uma superproteção, veio de uma ausência. Mostre-me se veio de um amor exagerado, emaranhado, possessivo, sufocante. Visualize se ela veio de uma identificação com pai, com mãe, veio de um desejo de ser salvo, de uma necessidade de provar valor, de um lugar de cuidador, de um lugar onde, como filho, você precisou subir e ocupar o lugar que não era seu?
Você cuidou do pai, cuidou da mãe, cuidou dos irmãos? Criador, revele com verdade. Em que momento eu aprendi que precisava ser de um certo jeito para receber amor? Quem eu precisei agradar? Eu precisei ser perfeito, forte, não incomodar, me sacrificar, aceitar menos do que eu merecia, suportar alguma coisa para não perder, lutar para ser visto, me adaptar para continuar pertencendo? Mostre agora. E você permita-se observar com profundidade. Você não está preso apenas em pessoas. Você pode estar preso à função que essas relações ocuparam na sua história. Talvez você tenha ocupado um lugar de proteção, um lugar de validação, um lugar de pai, um lugar de mãe, um lugar de aprovação. Talvez um lugar de reparação. Talvez um lugar de dor conhecida. Criador, mostre-me agora quais são as relações que ainda permanecem abertas. Aquelas situações que eu já coloquei no papel, que eu já escrevi, que eu já pensei, que eu já conheço. O que ficou aberto? O que não foi dito? O que eu aceitei sem querer aceitar? O que não foi chorado? O que não foi devolvido? O que não foi encerrado? O que eu fiquei esperando? O que eu queria? Qual pedido ainda está escondido aí? Qual ilusão ainda te prende? Qual fantasia ainda impede que você feche essa situação? Criador, qual é o ganho secundário que eu mantenho sustentando esse vínculo ativo dentro de mim? Por que ele ainda existe? Por que ainda ele está aqui? Por que eu repito? Por que eu trago mais do mesmo? O que acontece? O que eu evito sentir quando eu continuo preso a esta pessoa ou essa situação? O que eu não quero sentir quando eu penso que eu tenho que deixar ir? Você evita assumir alguma coisa? Que responsabilidade você posterga? De que crescimento você foge? Que vazio existe para atravessar? Qual é o luto que você não quer fazer? Que verdade é difícil de admitir? Qual é a passagem que você resiste a viver? Criador, mostre-me o vínculo que me protege da solidão. Mostre-me se me protege da maturidade, das escolhas, dos posicionamentos.
Se eu fizer isso, eu vou romper com o sistema? Eu vou deixar de ser a criança que ainda espera? Criador, qual a lealdade? Ou por quem eu estou sendo leal? Existe alguém no meu sistema que repete essa mesma situação? De situações inacabadas? Não fechadas, não vividas, silenciadas, interrompidas? Quem é? É uma mulher? É um homem? A mãe? O pai? Um ancestral? Tem histórias de abandono, de engano, de dependência, de submissão, de controle, de perda, de traição, de sacrifício? Ou você não consegue visualizar nada disso? Se existir situações que você percebe que tem repetição, essa história ela se repete por amor cego? Faz sentido ser por amor cego? Faz sentido essas situações acontecerem para continuar pertencendo? Eu repito isso para não superar os que vieram antes? Para continuar sendo pequeno? Se você se libertar dessa situação, você vai deixar alguém para trás? Reconheça. Eu vejo o padrão, eu vejo a dor, eu vejo a repetição, eu vejo o meu vínculo de amor excessivo, de cuidado, eu vejo o meu vínculo de raiva, de mágoa, de injustiça, de dor, eu vejo. E eu vejo que tem um fio, uma lógica, uma memória, uma programação, uma lealdade, uma dor pedindo consciência. Criador de tudo que é solicitado, comandado e testemunhado que sejam agora liberadas, dissolvidas e desativadas todas as programações mentais, emocionais, energéticas, ancestrais, espirituais que sustentam a repetição inconsciente desses vínculos abertos. Libere agora a programação de luta por amor, a programação de mendigar reconhecimento, a programação de aceitar migalhas, a programação de confundir intensidade com amor, a programação de se prender ao que fere, a programação de ser salvo, de permanecer leal à dor, de repetir sofrimento para pertencer, a programação de encerrar ciclos, a programação de manter portas abertas, por medo, por culpa ou fantasia. Criador de tudo que eu peço agora que seja dissolvido no mais alto nível possível com amor e com verdade. E agora eu peço a vocês a permissão para fazer downloads em vocês e que vocês repitam comigo se assim desejarem. Criador de tudo que eu sei como é reconhecer um vínculo sem permanecer preso a ele. Eu sei como é encerrar com amor e consciência. Eu sei como é o sentimento e a sensação de devolver ao outro o que é do outro. Eu sei qual é o sentimento e a sensação de recolher de volta a minha energia. Aquela que eu despendo para o outro, que eu digo sim para o outro e não para mim. Eu tomo de volta. Eu sei qual é o sentimento e a sensação de sair da repetição. Eu sei como é amar sem me anular. Eu sei como é ser fiel à vida e não à dor. Eu sei qual é o sentimento e a sensação de honrar o meu sistema sem repetir sofrimento. Eu sei como é me desvincular da fantasia e permanecer na verdade. Eu sei como é terminar o que precisa ser terminado. Criador de tudo que eu sei, repitam dentro de vocês,
Qual é a sensação e o sentimento de sustentar o vazio de um encerramento sem voltar atrás? Eu sei como é viver relações a partir do adulto e não da criança ferida. Eu sei como é me posicionar com clareza, ficar inteiro em mim. Eu sei como é seguir. Que todos esses downloads sejam gravados, instalados em todos os níveis de crença. Genético, histórico, resolvidos a nível de alma, de célula, em todas as áreas da tua vida, em todos os espaços, onde antes havia confusão, dependência, apego, repetição e dor. Criador, reorganize dentro de mim essas conexões. Aonde havia circuito de repetição, instale presença. Aonde havia compulsão por vínculo, instale consciência. Aonde havia medo de perder, instale confiança. Aonde havia apego à dor conhecida, instale abertura para o novo. Aonde havia associação de amor e sofrimento, instale referência. Diga para você mesmo: eu reconheço tudo que eu vivi. Eu reconheço tudo que eu aprendi. Eu reconheço que essa história veio me mostrar, me conduzir. Eu reconheço que o meu sistema estava buscando consciência. E agora eu posso escolher de uma forma diferente. Eu não preciso mais repetir, nem muito menos sofrer para pertencer. Criador, agora, mostre-me um próximo passo de consciência. Não o espaço ideal, o passo real. O que eu preciso fazer agora? Aceitar? Chorar? Nomear? Encerrar? Devolver? Pedir perdão? Me perdoar? Me posicionar? O que eu preciso fazer agora? Sair, silenciar, romper, agradecer, honrar, o quê? Parar de alimentar? Diante da verdade maior do universo, diante da consciência do Criador de tudo que é, me permita dizer e acomodar isso dentro de mim. Nada do que foi vivido foi em vão. Tudo revelou algo. Tudo expôs uma camada de mim. Me mostrou um ponto de luz. Serviu de evolução. Agora, eu posso ver, compreender, agradecer, encerrar e me reposicionar. De posse de todas essas informações, eu olho para tudo aquilo que eu identifiquei essa semana, que eu pensei, que eu escrevi. Olho para as pessoas e para as situações. Traga elas agora para você. É sobre elas ou é sobre você? É sobre o que elas fizeram ou o que você permitiu ou precisou viver? Você não está preso a elas. Você está preso na função daquilo que você viveu com elas. E se você consegue perceber algo de semelhante nessas situações, reserve. E agora, nesse exato momento, tente escolher, identificar aonde você precisa começar. Por onde você começa? Você identificou de onde veio? Você identificou qual é o sentimento que esses embrólios na tua vida te trazem?
Quando tu pensa nessas pessoas e nessas situações, aonde é que dói, aonde é que toca? Essa dor, esse sentimento, esse desconforto leva você para onde? Qual lugar? Se você já identificou, quando você abrir os teus olhos, sem falar, você vai anotar qual é o divórcio que eu de fato preciso fazer, com quem, aonde isso tudo começou. Se você não conseguiu identificar a raiz, escolha por onde você quer começar. Aquilo que mais te incomoda neste exato momento. Devagarinho você vai trazendo a tua atenção para este momento, aqui agora. Vai te conscientizando de que você vai, hoje, nesse exato momento, te conectar com essa energia. E se tiver que doer, que doa como nunca, para nunca mais doer. Mas que aqui ela possa ser encerrada, fechada. Vão sentindo os pés, as pernas, os braços, lentamente vão acordando o corpo,